Sabe aquela impressão de que você está dando o seu máximo, se dedicando, mas ele simplesmente não te enxerga como você gostaria? Como se você fosse invisível. Você responde às mensagens num piscar de olhos. Está sempre disponível, 24 horas por dia. Demonstra interesse genuíno em tudo que ele diz e faz. Faz de tudo para provar que se importa de verdade. E mesmo assim, ele parece distante, quase frio. Como se nada que você fizesse fosse suficiente para despertar o interesse dele de verdade. Como se você estivesse correndo atrás do vento. Marian Rojas Estapé, após 15 anos de estudo aprofundado sobre relacionamentos, chegou a uma conclusão que pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo isso. O problema não é que você não esteja fazendo o suficiente. O problema é que, talvez, você esteja fazendo demais. E pior, você está fazendo do jeito errado. Porque existe um tipo de mulher que os homens simplesmente não conseguem esquecer. Não importa quanto tempo passe. Não importa quantas outras mulheres apareçam depois. Essa mulher fica gravada. Para sempre. E não é a mulher que mais falou. Não é a que mais provou. Não é a que mais perseguiu. É a mulher que o respeitou em silêncio. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente o que isso significa. E por que isso funciona a um nível psicológico tão profundo. Ele nem consegue explicar. Mas antes, você precisa entender o que está acontecendo na mente dele quando você faz o oposto. Quando você tenta provar seu valor com palavras. Marian Rojas Estapé atendeu Ana em seu consultório em São Paulo em 2019. Ana tinha 32 anos. Publicitária bem-sucedida. Independente. Inteligente. Mas no amor, ela estava presa em um padrão que a estava destruindo por dentro. Toda vez que gostava de alguém, ela sentia uma urgência incontrolável de provar que era suficiente. Ela escrevia mensagens longas, explicando seus sentimentos. Ela perguntava constantemente se ele estava bem, se precisava de algo, se ela havia feito algo errado. Ela elogiava. Ela validava. Ela demonstrava admiração em cada frase. E quanto mais ela fazia isso, mais ele se afastava. Até que um dia, ele simplesmente sumiu. Sem explicação. Sem briga. Só parou de responder. Ana chegou no consultório de Marian completamente quebrada. Ela disse: "Eu fiz tudo certo. Eu demonstrei interesse. Eu fui clara. Eu dei espaço. Mas também me fiz presente. O que eu fiz de errado?" Marian olhou para ela e perguntou algo que Ana não esperava. "Você se respeitou em silêncio? Ou tentou se provar com palavras?" Ana ficou em silêncio, porque ela sabia a resposta. E doía. Marian explicou: "Ana, você não fez nada de errado. Mas você também não entendeu como funciona a mente masculina. Homens não gravam na memória emocional deles as mulheres que mais falam. Eles gravam as mulheres que mais os fazem sentir. E o que você o fez sentir foi pressão, expectativa, necessidade. Não porque você é carente, mas porque você estava tentando provar algo que uma mulher inesquecível nunca precisa provar." Ana perguntou: "E o que essa mulher faz diferente?" Marian respondeu: "Ela respeita ele em silêncio. E ao fazer isso, ela cria algo que nenhuma outra mulher consegue criar: espaço emocional. Vou te explicar exatamente o que isso significa. Quando um homem conhece uma mulher que está constantemente provando valor, algo acontece no cérebro dele que ele nem percebe conscientemente." Marian Rojas Estapé explica: "A mente masculina é programada para valorizar aquilo que é escasso. Não porque homens sejam superficiais, mas porque a psicologia evolutiva os treinou assim. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo, sempre provando, você se torna previsível. E previsibilidade mata a atração. Mas não é só isso. Quando você tenta provar seu valor com palavras,
Você está comunicando algo que ele vai interpretar a um nível subconsciente. Você está dizendo que precisa da validação dele para se sentir completa. E homens não se apaixonam por mulheres que precisam deles para se sentirem completas. Eles se apaixonam por mulheres que já estão completas e escolhem compartilhar essa completude. Essa é a diferença brutal. Ana estava ouvindo, mas Marian percebeu que ela ainda não tinha entendido completamente. Então Marian perguntou: Ana, me conta sobre alguma mulher que você admira profundamente. Pode ser alguém que você conhece ou alguém famosa. Ana pensou e disse: minha professora de Pilates. Ela tem uma presença incrível. Quando ela entra na sala, todo mundo sente, mas ela quase não fala. Ela só observa, sorri, e quando fala, cada palavra tem peso. Marian sorriu. E você acha que ela precisa provar para alguém que ela é especial? Ana balançou a cabeça. Exatamente. Ela não precisa. Porque ela se respeita em silêncio. E quando uma mulher se respeita em silêncio, ela emana algo que não pode ser fingido: autorrespeito. E autorrespeito é magnético, especialmente para homens. Deixa eu te explicar por quê. Marian Rojas. Stapé usa um conceito da neurociência chamado espelhamento emocional. Quando você interage com alguém, seu cérebro inconscientemente espelha o estado emocional da outra pessoa. Se você está ansiosa tentando provar valor, ele vai espelhar essa ansiedade. E ansiedade gera desconforto. Desconforto gera distância. Mas se você está calma, centrada, respeitando a si mesma silenciosamente, ele vai espelhar essa calma, esse centro. E isso cria algo completamente diferente: atração magnética. Porque quando um homem sente que você se respeita sem precisar gritar, sem precisar provar, ele começa a se perguntar: por que ela não precisa da minha validação como outras precisam? E essa pergunta cria curiosidade. E curiosidade cria obsessão. Ana interrompeu. Mas Marian, isso não é jogar jogos? Fingir indiferença? Marian respondeu com firmeza: não. Isso não é fingir nada. Isso é ser genuína. Porque respeito silencioso não é ignorar. Não é ser fria. Não é manipular. Respeito silencioso é quando você valoriza ele sem se desvalorizar. É quando você demonstra interesse sem perder seu centro. É quando você está presente sem estar desesperada. É quando você para de usar palavras para preencher o vazio, que só autorrespeito pode preencher. Ana estava começando a entender. Mas Marian sabia que entendimento intelectual não era suficiente. Então ela propôs um experimento. Marian disse: Ana, nas próximas 3 semanas, você vai fazer algo radicalmente diferente. Você vai praticar respeito silencioso com o próximo homem que despertar seu interesse. E eu vou te ensinar exatamente como fazer isso. Primeiro, você vai observar antes de agir. A maioria das mulheres age por impulso emocional. Ele manda mensagem, elas respondem imediatamente. Ele diz algo, elas reagem na hora. Mas mulheres que praticam respeito silencioso fazem diferente. Elas observam, elas sentem, elas processam, e só então elas escolhem como responder. Não porque estão calculando, mas porque estão respeitando o próprio tempo emocional. Segundo, você vai valorizar suas próprias opiniões tanto quanto as dele. Quando você está tentando provar valor, você concorda demais. Você se adapta demais. Sabe quando você se esforça ao máximo para agradar, mas parece que ele simplesmente não te vê? Como se você fosse invisível. Você responde às mensagens num piscar de olhos. Está sempre disponível, 24 horas por dia. Demonstra um interesse genuíno em cada palavra, em cada gesto. Faz de tudo para mostrar o quanto se importa. E mesmo assim, ele parece distante, quase frio.
como se nada que você fizesse fosse capaz de despertar o interesse dele. Como se você estivesse correndo atrás do vento. Marian Rojas. Estapé, após 15 anos de estudos aprofundados sobre relacionamentos, chegou a uma conclusão que pode mudar tudo. O problema não é que você não esteja fazendo o suficiente. O problema é que, talvez, você esteja fazendo demais. Você molda suas opiniões para agradá-lo. Mas mulheres inesquecíveis fazem o oposto. Elas têm suas próprias opiniões. E as expressam com calma, sem agressividade, sem a necessidade de estarem certas. Apenas com a tranquilidade de quem sabe que sua perspectiva tem valor. E isso cria algo poderoso. Ele percebe que você não precisa da aprovação dele para se sentir valiosa. Terceiro, você vai respeitar os silêncios. A maioria das mulheres tem pavor do silêncio. Então elas o preenchem, com perguntas, com explicações, com palavras. Mas mulheres que praticam o respeito silencioso entendem. Silêncio não é vazio. Silêncio é espaço. E nesse espaço, ele tem tempo para sentir. Para processar. Para perceber que sente a sua falta. Mas só se você der esse espaço. Quarto, você vai demonstrar admiração sem bajulação. Existe uma diferença gigantesca entre admirar alguém e bajular alguém. Admiração é genuína, é específica. É sobre algo real que ele fez ou que ele é. Bajulação é exagerada, é genérica. É sobre tentar fazê-lo se sentir bem para que ele goste de você. Homens sentem a diferença. Sempre. E eles valorizam mulheres que os admiram genuinamente, mas desprezam mulheres que os bajulam desesperadamente. Quinto, você vai respeitar suas próprias emoções sem torná-lo responsável por elas. Quando você estiver triste, você não vai mandar mensagem dizendo: "Você me deixou triste". Você vai processar a sua tristeza, entender de onde ela vem e decidir se quer compartilhar de forma madura. Quando você estiver feliz, você não vai acreditar toda a sua felicidade a ele. Você vai celebrar com ele, mas sem torná-lo o centro da sua alegria, porque mulheres inesquecíveis entendem, suas emoções são suas, não dele. E quando você para de torná-lo responsável pelo que você sente, algo mágico acontece. Ele começa a querer ser a razão do que você sente. Ana estava anotando tudo, mas Marian viu hesitação nos olhos dela. Marian perguntou: "O que você está sentindo agora?" Ana respondeu: "Medo." "E se eu fizer tudo isso e ele ainda assim não me valorizar?" Marian segurou a mão de Ana e disse algo que mudou tudo. "Ana, essa pergunta já mostra que você ainda está colocando o valor dele acima do seu... Porque a verdadeira pergunta não é: e se ele não me valorizar? A verdadeira pergunta é: eu estou me valorizando? Porque quando você se respeita silenciosamente, duas coisas acontecem. Primeira, homens que têm capacidade emocional para te valorizar vão te valorizar profundamente. Segunda, homens que não têm essa capacidade vão se afastar, naturalmente. E ambas são vitórias. Porque você não quer ser inesquecível para qualquer homem. Você quer ser inesquecível para o homem certo. E o homem certo sempre, sempre valoriza uma mulher que se respeita em silêncio. Ana saiu daquele consultório diferente. E 3 semanas depois, ela voltou. Marian perguntou: "Como foi?" Ana sorriu pela primeira vez em meses e disse: "Eu conheci alguém, e dessa vez eu fiz diferente. Quando ele mandou a primeira mensagem, eu não respondi na hora. Esperei até sentir o que eu realmente queria dizer. Quando ele me convidou para sair, eu não cancelei meus planos. Eu disse que tinha compromisso, mas que adoraria marcar para outro dia. Quando ele falou sobre o trabalho dele, eu não fingi achar tudo incrível. Eu fiz perguntas reais e também compartilhei sobre o meu. E sabe o que aconteceu?" Marian estava sorrindo. Ela já sabia. Ana continuou: "Ele disse que nunca conheceu ninguém como eu. Que eu sou diferente de todas as mulheres que ele já conheceu. Que ele não consegue parar de pensar em mim.
E o mais louco, eu não fiz nada de extraordinário. Eu só me respeitei, em silêncio. Marian explicou. Ana, você entendeu. Homens não esquecem a mulher que os faz trabalhar emocionalmente. Não porque ela está jogando jogos, mas porque ela tem tanto autorrespeito que ele percebe. Essa mulher não precisa de mim. Ela me escolhe. E ser escolhido é infinitamente mais poderoso do que ser necessitado. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui que você precisa entender. Quando você respeita um homem em silêncio, você não está apenas mudando o comportamento dele. Você está mudando a química cerebral dele. Marian Rojas. Estapé explica. Quando um homem sente que uma mulher se respeita, o cérebro dele libera dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da recompensa e da motivação. E sabe quando a dopamina é liberada em maior quantidade? Não quando ele consegue algo facilmente, mas quando ele tem que trabalhar por algo que ele percebe como valioso. Quando você se respeita em silêncio, você se torna algo valioso que ele precisa trabalhar para conquistar. E isso ativa no cérebro dele o mesmo sistema de recompensa que é ativado quando ele alcança uma conquista profissional, ou quando ele vence um desafio. Você literalmente se torna uma conquista emocional. E homens não esquecem conquistas. Eles gravam conquistas na memória de longo prazo, para sempre. Mas tem uma camada ainda mais profunda. Marian Rojas. Estapé estudou centenas de casais e identificou um padrão que aparece em todos os relacionamentos duradouros e felizes. Em todos eles, a mulher pratica o respeito silencioso, mas não apenas no início, durante todo o relacionamento. Porque respeito silencioso não é uma estratégia de conquista. É uma forma de viver. É entender que você nunca deveria abrir mão do seu autorrespeito por validação externa. Nem no começo, nem no meio, nem depois de anos juntos. Porque no momento em que você para de se respeitar em silêncio, você para de ser inesquecível. E começa a ser previsível. Ana perguntou. Mas, Marian, como eu faço isso na prática? Principalmente quando estou com medo de perdê-lo? Marian sorriu. Essa é a pergunta mais importante, e eu vou te dar exemplos concretos. Situação 1. Ele demora horas para responder suas mensagens. A maioria das mulheres faz o quê? Elas mandam outra mensagem. Perguntam se está tudo bem. Criam justificativas na cabeça. Ficam ansiosas. Mas uma mulher que pratica o respeito silencioso faz diferente. Ela percebe que ele demorou. Ela sente a ansiedade surgir. Mas em vez de agir pela ansiedade, ela respira. Ela volta para a vida dela. Ela responde quando ele responde. Com a mesma energia, sem drama, sem cobrança. Mas também sem fingir que não percebeu. Se ele perguntar por que ela também demorou, ela simplesmente diz: eu estava vivendo a minha vida. E isso comunica tudo. Comunica. Minha vida não gira ao redor de você. Eu tenho valor independente de você. E homens sentem isso. E valorizam isso. Situação 2. Ele cancela um encontro em cima da hora. A maioria das mulheres faz o quê? Elas dizem: tudo bem, sem problema, a gente marca outro dia. Ou pior, elas brigam, cobram, dramatizam. Mas uma mulher que pratica o respeito silencioso age de forma completamente diferente. Ela reconhece a própria decepção. Não mente dizendo que está tudo bem, mas também não cobra, não faz drama. Ela simplesmente diz: eu entendo que imprevistos acontecem, mas eu tinha me organizado para esse encontro. Da próxima vez, avise com mais antecedência, por favor. E depois, ela não fica disponível para remarcar imediatamente. Porque ela se respeita. E respeito significa consequências. Não como punição, mas como proteção do próprio valor. E sabe o que os homens fazem quando percebem isso? Eles param de cancelar, porque percebem que o tempo dela tem valor.
Situação 3. Ele não define o relacionamento. A maioria das mulheres faz o quê? Elas pressionam, perguntam: o que nós somos? Para onde isso vai? Você quer algo sério? Ou pior, elas esperam em silêncio ansioso, aceitando migalhas, com medo de perguntar e perder. Mas uma mulher que pratica o respeito silencioso age diferente. Ela não pressiona, mas também não aceita indefinição para sempre. Ela observa os comportamentos dele. Ela percebe se ele está investindo emocionalmente ou só aproveitando. E se após um tempo razoável ela percebe que ele não está definindo porque não quer comprometimento, ela faz algo radical. Ela se respeita e se afasta. Não com drama, não com ultimato. Ela simplesmente para de investir energia em algo que não está indo para onde ela quer. E sabe o que acontece na maioria desses casos? Ele percebe a ausência dela e volta, disposto a dar o que ela pediu, porque homens só valorizam o que sentem que podem perder. E quando você se afasta com autorrespeito, ele sente que está perdendo algo raro. Situação 4. Ele fala sobre ex-namoradas. A maioria das mulheres faz o quê? Elas sentem ciúme, ficam inseguras, comparam-se, ou fingem indiferença total, como se não se importassem. Mas uma mulher que pratica o respeito silencioso age de forma diferente. Ela ouve. Ela não se compara. Ela não compete. Ela simplesmente observa. Ele está compartilhando vulnerabilidade ou está testando a minha reação? Se ele está compartilhando, ela escuta com empatia. Se ele está testando, ela não morde a isca. Ela simplesmente muda de assunto com tranquilidade. Porque ela entende. Eu não preciso competir com ninguém. Eu sou única. E quem não percebe isso, não merece a minha energia. E isso é respeito silencioso. Ana estava absorvendo cada palavra. E então ela perguntou algo que Marian ouvia frequentemente. Mas Marian, isso não é muito frio? Muito distante? E Marian respondeu algo que muda a perspectiva de tudo. Ana, existe uma confusão enorme sobre o que é ser calorosa e o que é ser desesperada. Ser calorosa é demonstrar afeto genuíno quando você sente. Ser desesperada é demonstrar afeto para conseguir validação. Ser calorosa é estar presente quando você quer estar. Ser desesperada é estar sempre disponível para provar valor. Ser calorosa é compartilhar emoções reais. Ser desesperada é usar emoções para manipular reação. Respeito silencioso não te torna fria, te torna autêntica. Porque você só demonstra o que realmente sente, não o que acha que deveria sentir para mantê-lo interessado. E a autenticidade combinada com autorrespeito? Isso é irresistível. Ana respirou fundo e perguntou: e se eu perceber que cometi erros? E já mostrei desespero. Tem como voltar atrás? Marian sorriu. Sempre tem. Sempre. Porque homens são muito mais perceptivos a mudanças do que você imagina. Se você estava sendo previsível e de repente você se torna diferente, ele vai notar. Mas você não pode fazer isso fingindo. Você precisa fazer isso genuinamente. E isso começa com uma decisão. A partir de agora, eu vou me respeitar. Não para conquistá-lo, mas porque eu mereço. Marian deu um protocolo prático. Passo 1. Pare de iniciar contato por 7 dias. Não bloqueie. Não ignore se ele escrever. Apenas pare de iniciar. E nesse silêncio, algo poderoso acontece. Ele percebe a sua ausência. Passo 2. Quando ele entrar em contato, responda com energia espelhada. Se ele mandar mensagem curta, responda curto. Se ele demorar 3 horas, demore também. Não por vingança, mas por autorrespeito. Você está comunicando. Eu valorizo o meu tempo tanto quanto você valoriza o seu. Passo 3. Reconstrua sua vida independente dele. Retome hobbies que você abandonou,
Encontre amigas que você negligenciou. Invista em você. Não para provocar ciúmes, mas porque você precisa lembrar quem você é além dele. Passo 4. Na próxima vez que se encontrarem, seja presente, mas não ansiosa. Demonstre interesse genuíno, mas não demonstre necessidade. Ria, seja leve. Mas não tente impressionar. Apenas seja você, a versão mais centrada e autoconfiante de você. E observe, ele vai reagir. Pode ser que ele fique confuso no início. Pode ser que ele teste se você realmente mudou. Mas se você mantiver o respeito silencioso consistentemente, ele vai começar a te ver com olhos completamente diferentes. Porque agora você não é mais a mulher que precisa dele. Você é a mulher que escolhe ele. E isso muda tudo. Se este vídeo te fez perceber algo sobre como você tem se comportado nos relacionamentos, deixe um super thanks. Conhecimento que transforma merece ser valorizado. E ao valorizar esse conteúdo, você está ajudando mais mulheres a descobrirem o poder do respeito silencioso. Mas ainda tem algo crucial que você precisa entender sobre por que homens não esquecem a mulher que os respeita em silêncio. Tem a ver com algo que Marian Rojas Estapé chama de memória emocional versus memória racional. Homens gravam mulheres na memória emocional, não na racional. Memória racional é onde ficam fatos, dados, informações. Memória emocional é onde ficam sentimentos, sensações, experiências. Quando você tenta se provar com palavras, você está apelando para a memória racional dele. E memória racional é volátil. Ela esquece. Ela confunde. Ela mistura. Mas quando você o faz sentir através do respeito silencioso, você está gravando na memória emocional dele. E memória emocional? Essa é permanente. Ele pode esquecer o que você disse, mas ele nunca vai esquecer como você o fez sentir. Marian Rojas Estapé contará a história de um paciente seu, Rafael, que estava em um novo relacionamento, mas não conseguia parar de pensar na ex-namorada. Rafael disse: "Eu não entendo. Minha namorada atual é perfeita. Ela faz tudo certo. Ela é carinhosa, atenciosa, sempre disponível, mas eu ainda penso na minha ex. E a minha ex não fazia nada disso. Ela era distante. Ela vivia a vida dela. Eu é que corria atrás." Marian perguntou: "E como você se sentia com a sua ex?" Rafael pensou e disse: "Eu me sentia desafiado. Eu nunca tinha certeza se eu era suficiente. Eu tinha que me esforçar para conquistar a atenção dela. Sabe aquela sensação de que você está dando o seu máximo, se dedicando de corpo e alma, mas ele simplesmente não te enxerga como você gostaria? Como se você fosse invisível. Você responde às mensagens num piscar de olhos. Está sempre disponível, 24 horas por dia. Demonstra um interesse genuíno em tudo que ele diz e faz. Faz de tudo para provar que se importa de verdade. E mesmo assim, ele parece distante, quase frio. Como se nada que você fizesse fosse suficiente para despertar o interesse dele de verdade. Como se você estivesse correndo atrás do vento, tentando pegar um raio de sol com as mãos. Marian Rojas Estapé, após 15 anos de estudo aprofundado sobre relacionamentos, chegou a uma conclusão que pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo isso. O problema não é que você não esteja fazendo o suficiente. O problema é que, talvez, você esteja fazendo demais. Marian perguntou: "E como você se sente com a sua namorada atual, Ricardo?" Ricardo respondeu: "Eu me sinto confortável, seguro. Eu sei que ela não vai a lugar nenhum." E então Marian disse algo que mudou a perspectiva de Ricardo. Para sempre. "Ricardo, o problema não é que sua ex era melhor. O problema é que sua ex te fez sentir vivo. E sua namorada atual te faz sentir seguro.
E homens não gravam segurança na memória emocional. Homens gravam intensidade, emoção. Ricardo ficou em silêncio, porque sabia que era a mais pura verdade, e Marian continuou. Mas isso não significa que mulheres devem ser distantes ou frias para serem inesquecíveis. Significa que mulheres precisam criar tensão emocional saudável. E a maneira mais poderosa de criar tensão emocional saudável é através de respeito silencioso. Porque respeito silencioso cria um equilíbrio perfeito. Você está presente, mas não desesperada. Você demonstra interesse, mas mantém mistério. Você é calorosa, mas tem limites. E esse equilíbrio cria algo que homens não conseguem esquecer: atração sustentada. Atração inicial é fácil, é química, é excitação, aquele friozinho na barriga. Mas atração sustentada, essa é rara. E ela só acontece quando você mantém respeito por si mesma, durante todo o relacionamento. Marian trabalhou com Ricardo e sua namorada, e ensinou a ela como incorporar respeito silencioso sem ser fria, sem parecer indiferente. E 6 meses depois, Ricardo disse: "Eu não penso mais na minha ex, porque agora eu tenho algo que eu nunca tive com ela. Uma mulher que me faz sentir vivo e seguro ao mesmo tempo. Essa é a mulher inesquecível, a que equilibra presença com autonomia, calor com limites, interesse com autorrespeito. E você pode ser essa mulher, não para ele, mas para você mesma. Porque o verdadeiro poder do respeito silencioso não está em fazer um homem te valorizar. Está em fazer você se valorizar. E quando você se valoriza, 3 coisas acontecem. Primeira, homens que merecem. Você vão te valorizar naturalmente. Segunda, homens que não merecem. Você vão se afastar naturalmente, como se um filtro invisível estivesse operando. Terceira, você vai finalmente se sentir completa. Não porque encontrou o homem certo, mas porque se tornou a mulher certa. A mulher que se respeita em silêncio. A mulher que não precisa gritar para ser ouvida. A mulher que não precisa provar nada para ser vista. A mulher inesquecível. E sabe a parte mais bonita? Quando você se torna essa mulher, você não apenas muda seus relacionamentos, você muda sua vida inteira. Porque respeito silencioso não é só para relacionamentos amorosos, é para todas as áreas da sua vida. No trabalho, quando você para de se desculpar por ocupar espaço e começa a simplesmente ocupar, com confiança, na família. Quando você para de aceitar desrespeito só porque são parentes e começa a estabelecer limites saudáveis, com amor, mas com firmeza, com amigas. Quando você para de ser a que sempre cede e começa a valorizar suas próprias necessidades tanto quanto as delas, priorizando o seu bem-estar. Respeito silencioso é uma filosofia de vida. É a decisão diária de valorizar a si mesma, sem precisar anunciar, sem precisar justificar, sem precisar provar, apenas sendo, apenas escolhendo, apenas respeitando. E quando um homem encontra uma mulher que vive assim, ele não consegue esquecer. Não porque ela jogou jogos, não porque ela manipulou, não porque ela fingiu, mas porque ela foi genuinamente rara. Porque mulheres que se respeitam silenciosamente são raras, e raridade é inesquecível. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você está se respeitando em silêncio? Ou está gritando por validação, como uma atriz desesperada por um papel? Você está demonstrando seu valor através de ações centradas? Ou está tentando prová-lo com palavras desesperadas, se diminuindo para caber em um espaço que não te pertence? Você está escolhendo ele? Ou está implorando para ser escolhida? Como se sua felicidade dependesse disso? Porque a diferença entre essas 2 mulheres é a diferença entre ser esquecida e ser inesquecível. A diferença entre ser uma nota de rodapé e ser a protagonista da sua história. Marian Rojas. Stapé diz: a mulher que um homem não esquece não é a mais bonita,
Não é a mais inteligente. Não é a mais bem-sucedida. É a que mais se respeita. Porque autorrespeito irradia, é como um farol que guia, e homens sentem essa irradiação a quilômetros de distância. E quando eles sentem, eles gravitam, eles perseguem, eles valorizam. Não porque você os manipulou, mas porque você os inspirou. Você mostrou a eles que é possível uma mulher ser forte e suave ao mesmo tempo, presente e independente ao mesmo tempo, calorosa e com limites ao mesmo tempo. E isso é magnético. Então, a partir de hoje, faça diferente. Para de tentar provar seu valor com palavras. Demonstre com respeito silencioso. Suas ações falarão mais alto. Pare de perseguir validação. Escolha autorrespeito. Pare de temer perdê-lo. Comece a valorizar encontrá-lo. Porque quando você se respeita silenciosamente, você não perde homens valiosos. Você filtra homens que não têm capacidade de te valorizar. Homens que não enxergam a preciosidade que você é. E isso não é perda. É proteção. Deixe nos comentários. Qual dessas situações te tocou mais? Em qual você se reconheceu? E o que você vai mudar a partir de agora? Qual será seu primeiro passo? E se você já pratica respeito silencioso? Conta pra gente. Como os homens reagiram quando você parou de perseguir e começou a se valorizar? Te trataram diferente? Porque sua história pode inspirar outra mulher a fazer a mesma escolha. A escolha de se tornar inesquecível, não para ele, mas para si mesma.